Segundo Reis 7. Eliseu disse: Ouçam o que diz o Eterno. A fome acabou. Amanhã a esta hora haverá comida em abundância. Uma medida de farinha ou 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata no mercado, na entrada de Samaria. O ajudante pessoal do rei disse ao homem de Deus: Você espera que acreditemos nisso? O Eterno vai abrir as comportas do céu e fazer chover alimento? Eliseu respondeu: Você mesmo o verá, mas não comerá nem um bocado. Havia 4 leprosos sentados do lado de fora dos portões da cidade. Eles disseram uns aos outros: O que estamos fazendo parados aqui, aguardando a morte? Se entrarmos na cidade onde há fome, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Então vamos arriscar, entrar no acampamento arameu e nos entregar nas mãos deles. Se eles nos receberem, estaremos salvos. Se nos matarem, morreremos. Não temos nada a perder. Assim, depois do pôr do sol, eles foram para o acampamento dos arameus. Quando chegaram perto, ficaram surpresos. Não havia ninguém ali. O Senhor tinha enganado o exército dos arameus com o barulho de cavalos e de um poderoso exército. Eles disseram uns aos outros: O rei de Israel contratou os hititas e os egípcios para nos atacar. Em pânico, fugiram à noite, deixando para trás tendas, cavalos, jumentos e tudo o que havia no acampamento. Os 4 leprosos entraram numa tenda e comeram e beberam à vontade. Depois apanharam prata, ouro e roupas e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda. Carregaram o que puderam e levaram para o seu esconderijo. Até que disseram uns aos outros: Isto não está certo. Hoje é dia de vitória e estamos desfrutando isso sozinhos. Se aguardarmos até de manhã, seremos descobertos e castigados. Vamos levar a notícia ao palácio do rei. Eles foram até a porta da cidade e anunciaram o que aconteceu. Fomos ao acampamento dos arameus e, para nossa surpresa, estava abandonado. Não havia ninguém. Não se ouvia nenhum barulho. Os cavalos e os jumentos estão amarrados e as tendas estão abandonadas. Os porteiros mandaram a informação ao palácio real. O rei se levantou no meio da noite e disse aos seus oficiais: Vou dizer a vocês o que os arameus estão tramando. Eles sabem que estamos passando fome. Abandonaram o acampamento e se esconderam no campo pensando: Eles vão sair, aí nós invadiremos e tomaremos a cidade deles. Um dos conselheiros disse: Mande alguns homens em 5 cavalos dos que ainda restam da cidade, para descobrir o que aconteceu. O destino deles aqui será o mesmo de todos que ficarem na cidade. Eles prepararam 2 carros com cavalos. O rei os mandou atrás do exército da Síria com a seguinte ordem: Procurem saber o que aconteceu. Eles o seguiram até o Jordão. Por todo o caminho havia roupas e equipamentos que os arameus abandonaram enquanto fugiam apavorados. Os homens voltaram e relataram ao rei o que tinham visto. Então o povo saqueou o acampamento dos arameus. O preço dos alimentos despencou da noite para o dia. Uma medida de farinha ou 2 medidas de cevada passaram a custar uma peça de prata, conforme a palavra do Eterno. O rei mandou seu ajudante pessoal cuidar da porta da cidade. Mas o povo saiu numa correria desenfreada e ele morreu pisoteado. Aconteceu exatamente o que o homem de Deus tinha predito na ocasião em que o rei tinha ido falar com o profeta. Tudo o que o homem de Deus anunciou aconteceu. Ele tinha predito que uma medida de farinha ou 2 medidas de cevada custariam no dia seguinte, na porta da cidade, uma peça de prata. Ao ajudante do rei que tinha afrontado com sarcasmo o homem de Deus, dizendo: Você espera que acreditemos nisso? O Eterno vai abrir as comportas do céu e fazer chover alimento? Eliseu tinha dito: Você mesmo o verá, mas não comerá nenhum bocado. Foi o que aconteceu. Ele morreu pisoteado pelo povo na entrada da cidade. Segundo Reis 8. Anos antes, Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: Você e sua família devem ir morar em outro lugar. O Eterno mandará fome sobre a terra e ela vai durar 7 anos. A mulher fez o que o homem de Deus recomendou e mudou-se dali. Ela e sua família viveram 7 anos na terra dos filisteus. Depois desse tempo, a mulher e sua família voltaram. Ela solicitou uma audiência com o rei e pediu de volta sua terra e sua casa. O rei conversava com Geazi, ajudante do homem de Deus, e pediu: Conte-me alguns casos de milagres de Eliseu.
Justamente quando ele contava ao rei a história do menino morto que foi ressuscitado, a mãe do menino apareceu pedindo sua terra e sua casa. Geazi disse: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei quis saber a história toda e ela contou. O rei designou um oficial para acompanhá-la e disse: Devolva tudo que pertencia a ela e todo o lucro da terra dela durante o tempo em que esteve ausente. Eliseu tinha ido a Damasco e Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Alguém disse ao rei: O homem de Deus está na cidade. O rei deu ordens a Azael: Leve um presente e vá se encontrar com o homem de Deus. Consulte o Eterno por intermédio dele para saber se vou sarar dessa enfermidade. Azael foi falar com Eliseu, levando consigo o que havia de melhor em Damasco, 40 camelos carregados de mercadorias. Quando chegou, apresentou-se a Eliseu e disse: Seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, mandou-me aqui para perguntar: Vou sarar dessa enfermidade? Eliseu respondeu: Volte e diga a ele: Não se preocupe, você vai sarar. Na verdade, o Eterno me mostrou que mesmo assim ele morrerá. Depois de dizer isso, fixou os olhos em Azael até ele ficar constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Azael perguntou: Por que está chorando? Eliseu respondeu: Porque sei o que você fará aos filhos de Israel. Incendiará suas fortalezas, matará seus jovens, massacrará seus bebês, rasgará a barriga das grávidas. Azael disse: Você está achando que sou um cão raivoso para cometer essas atrocidades? Eliseu disse: O Eterno me mostrou que você será o rei da Síria. Azael deixou Eliseu e voltou para seu senhor. Então, o que disse Eliseu? Perguntou o rei. Azael respondeu. Ele disse: Não se preocupe, você viverá. Mas no dia seguinte ele molhou um cobertor pesado e cobriu com ele o rosto do rei, que morreu sufocado. Azael tornou-se rei. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, casando-se com descendentes de Acabe e dando continuidade aos pecados daquele rei. Aos olhos de Deus, cometeu muitos erros. Apesar disso, por causa do seu servo Davi, o Eterno não quis destruir Judá. Ele tinha prometido manter uma chama acesa entre os descendentes de Davi. Durante o reinado de Jeorão, Edom se revoltou contra o domínio de Judá e estabeleceu um rei para si. Jeorão reagiu mandando seus carros de guerra para Zair. Edom cercou, mas durante a noite, Jeorão e seus comandantes de carros atacaram Edom com violência e romperam o cerco. Mas o exército de Judá acabou desertando. Até hoje, Edom se rebela contra Judá. Até Libna havia se rebelado na época. O restante da vida e dos acontecimentos do reinado de Jeorão está escrito nas crônicas dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi. Seu filho Acasias o sucedeu como rei. No 12º ano do reinado do Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou apenas 1 ano em Jerusalém. Sua mão era neta de Omri, rei de Israel, e chamava-se Atália. Ele viveu e reinou nos moldes da família de Acabe, ou seja, repetiu os erros deles perante o Eterno e casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, rei de Judá, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote de Leade. Os flecheiros feriram Jorão e ele foi para Jezreel, a fim de se recuperar dos ferimentos da guerra contra Azael, rei da Síria. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo em Jezreel. Segundo Reis 9. Certo dia, o profeta Eliseu ordenou a um dos discípulos dos profetas: Arrume-se, pegue este frasco de azeite e vá a Ramote de Leade. Procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi. Quando o encontrar, leve-o para uma sala reservada, longe da vista dos seus companheiros. Pegue o frasco de azeite, derrame o óleo sobre a cabeça dele e diga: Assim diz o Eterno, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Depois abra a porta e saia correndo. Não perca tempo, corra o mais rápido que puder. O jovem profeta foi a Ramote de Leade. Quando chegou lá, encontrou os oficiais do exército todos reunidos. Ele disse: Tenho um assunto para tratar com o oficial.
Jeú perguntou, com qual de nós? Ele respondeu, o Senhor mesmo, comandante. Ele se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça dele e disse, assim diz o Eterno, o Deus de Israel. Eu estou ungindo você rei sobre o povo do Eterno, o povo de Israel. Estou dando a você a incumbência de atacar as forças de Acabe, seu senhor. Vou me vingar do sangue dos meus servos, os profetas, todos os profetas do Eterno que Jezabel massacrou. Toda a descendência de Acabe está destinada à destruição. Vou eliminar todos eles. Vou fazer que a família de Acabe tenha o mesmo fim que a família de Jeroboão, filho de Nebate, e a família de Baasa, filho de Aías. Quando a Jezabel, os cães comerão seu corpo nos campos de Jezreel. Ela nem será sepultada. Depois de dizer isso, o profeta disparou porta afora. Quando Jeú retornou para a reunião dos oficiais do rei, eles perguntaram, está tudo bem? O que aquele maluco queria com você? Jeú respondeu, conhecem esse tipo de gente, só conversa fiada. Eles insistiram, não é verdade, conte o que está acontecendo. Ele respondeu, ele me disse, assim diz o Eterno, eu estou ungindo você rei sobre Israel. No mesmo instante, eles se levantaram, estenderam capas nos degraus, improvisaram um trono, soaram a trombeta e proclamaram, Jeú é rei. Este fato deu início à conspiração de Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, contra Jorão. Enquanto isso, Jorão e todo o seu exército estavam defendendo Ramote de Gileade contra Azael, rei da Síria. Jorão estava em Jezreel, recuperando-se dos ferimentos da batalha contra o rei da Síria. Jeú disse, se vocês de fato me querem como rei, não deixem ninguém sair da cidade para levar a notícia a Jezreel. Em seguida, Jeú preparou um carro e foi até Jezreel, onde Jorão se recuperava na cama. O rei Acasias de Judá estava ali visitando Jorão. Uma sentinela que estava na torre em Jezreel viu a comitiva de Jeú chegando e disse, estou vendo um grupo de homens, Jorão disse. Mande um cavaleiro sair ao encontro deles e perguntar, está tudo bem? O cavaleiro saiu ao encontro de Jeú e disse, o rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse, o que isso importa a você? Vá lá para trás. A sentinela disse, o mensageiro chegou lá, mas não está voltando. O rei mandou outro cavalheiro. Quando chegou, disse a mesma coisa. O rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse, o que isso importa a você? Vá lá para trás. A sentinela disse, o mensageiro chegou lá, mas não está voltando. Pelo jeito de dirigir o carro, parece ser Jeú, filho de Ninzi. Ele dirige como louco. Jorão ordenou, preparem-me um carro. O carro foi preparado e Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um no seu carro ao encontro de Jeú. Eles se encontraram no campo de Nabote, de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, gritou, está tudo bem, Jeú? Jeú respondeu, como poderia estar tudo bem, se a idolatria e a feitiçaria da sua mãe, Jezabel, continuam poluindo a nação? Jorão deu a volta no carro e fugiu gritando para Acasias. É uma armadilha, Acasias. Jeú armou seu arco e disparou com uma flecha, que atingiu Jorão nas costas. A flecha perfurou o coração dele e ele caiu do carro morto. Jeú ordenou Abidcar, seu oficial. Depressa, jogue-o no campo de Nabote, de Jezreel. Lembra-se de quando estávamos no carro atrás de Acabe, seu pai? Foi naquele momento que o Eterno anunciou a destruição dele, dizendo, assim como eu vi o sangue de Nabote e dos seus filhos ontem, você pagará por isso exatamente no mesmo local. Por isso, jogue-o naquele campo conforme a instrução do Eterno. Acasias, rei de Judá, presenciou tudo e fugiu na direção de Bet-Agã. Jeú perseguiu, gritando, peguem-no também. As tropas de Jeú atiraram contra ele e o feriram no carro, na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu chegar a Megido e morreu ali. Seus ajudantes o levaram para Jerusalém e o sepultaram no túmulo da família, na cidade de Davi. Acasias tinha começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel ouviu que Jeú tinha chegado a Jezreel, ela se pintou, arrumou o cabelo e ficou na janela do palácio. Quando Jeú chegou à cidade, ela gritou, como vais, Inri, seu assassino de reis? Jeú olhou para cima e disse, alguém vai me apoiar? 1, 2 ou 3 eunucos do palácio olharam pela janela. Jeú disse, joguem-na para baixo. Eles jogaram Jezabel pela janela. O sangue dela espirrou na parede, nos cavalos, e Jeú a atropelou.
Depois Jeú entrou no palácio e se alimentou. Durante a sua refeição, deu esta ordem: cuidem daquela mulher, dê a ela um enterro decente. Afinal, era filha de um rei. Alguns homens saíram para cumprir a ordem, mas encontraram apenas o crânio, os pés e as mãos. Eles voltaram e relataram o fato a Jeú. Ele disse: cumpriu-se a palavra do Eterno anunciada por Elias, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão Jezabel. O corpo de Jezabel será espalhado por cães nos campos de Jezreel. Velhos amigos e admiradores dirão: será que esta é Jezabel? João 1, do 1 ao 28. Antes de tudo, havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas, as trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em que deviam crer. João não era a luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser e que ele fez o que disse ter feito. Ele fez deles o seu povo, os filhos de Deus. Filhos nascidos de Deus, não nascidos de sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue, e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. João apontou para eles e disse: este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, este conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus, no máximo fora um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração de Deus, se revelou com a clareza do dia. Os judeus de Jerusalém enviaram um grupo de sacerdotes e oficiais para perguntar a João quem ele era. E João foi honesto com eles, não disfarçou e contou a verdade. Eu não sou o Messias. Eles o pressionaram. Quem é você então, Elias? Não sou. O profeta? Não. Exasperados, perguntaram: quem então? Precisamos dar uma resposta ao que nos enviaram. Diga-nos alguma coisa, qualquer coisa a seu respeito. Eu sou um trovão no deserto. Preparem um caminho reto para Deus. Estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou. Os que o interrogavam eram do partido dos fariseus, mas tinham sua própria pergunta. Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João respondeu: eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós. Ele vem depois de mim, mas é muito mais importante. Na verdade, não sou digno nem de carregar a sua mala. Essa conversa aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.